Para vocês, então, começarem a desenvolver o trabalho de vocês, vocês entrem, então, no Google Sala de Aula, unidade 9, modelos de arquivos, abram o modelo de projeto, abram uma nova janela, baixem o arquivo, que é este arquivo aqui, ó. Com este arquivo, vocês vão editar, então, o projeto de vocês. Ele já está configurado, vocês vão usar esse arquivo e editar o projeto. Então, vocês já sabem qual é o nome dos autores. Então, coloquem aqui o nome dos autores, né? No lugar que está aqui, ó. Coloquem o Douglas, embaixo Paulo, em letra maiúscula. Vocês coloquem o nome dos autores. Vocês sigam a recomendação. Nome dos autores. Tirem isso aqui e coloquem em maiúsculo Douglas Roberto Zayos, Paulo, assim, os 3 autores em letra maiúscula. Aqui, título. Projeto de o que vocês vão projetar? Então, inicialmente, para começar a abrir esse arquivo e começar a trabalhar com ele, vocês coloquem projeto de um ventilador mecânico para aplicações em Covid-19. Projeto de um sistema de purificação de ar para aplicação para o Covid-19. Tá? Só para caracterizar mais ou menos o título. Tá? Esse título, pessoal, vocês coloquem agora um título provisório. E quando vocês amadurecerem mais com a terminologia, amadurecerem mais com os termos técnicos, com a linguagem vinculada ao respirador mecânico, ao ventilador mecânico e ao purificador, vocês mudem o título também depois. Mas desde que tenha essa questão do ventilador mecânico e do purificador de ar. Coloquem a data, 2020. Puxa, eu tinha modificado aqui o arquivo. Só aqui, então, alterem para 2020. Segunda capa, novamente, o nome dos 3 autores, o título do trabalho, projeto de um sistema mecânico, então qual? Projeto de um purificador de ar, desenvolvido no curso de engenharia mecânica, como requisito da conclusão do componente curricular de metodologia de projetos, de gestão de projetos. Professor orientador, professor, novamente nome dos autores, título, né, projeto e banca examinadora. Vocês não vão ter banca examinadora, então vocês coloquem aqui somente o título do projeto, como está colocado aqui, igual à página anterior, e deixem em branco, deixem só assim, nome do professor 1, nome do professor 2, nome do professor 3, deixem em branco. Aqui há uma dedicação, então há uma folha para dedicação, vocês podem dedicar esse trabalho a alguém. Nós vamos fazer o trabalho, como isso aqui depois não vai ser impresso, tá, pessoal? Vocês não vão gastar dinheiro em imprimir o arquivo, é todo o arquivo eletrônico, a gente vai estar... Façam uma dedicatória como se vocês fossem fazer um trabalho de conclusão de curso. Depois tem agradecimentos, tá? Como vocês vão fazer um agradecimento, eu agradeço ao meu colega em especial, tal, né? Geralmente esse é o texto que é colocado nessa sessão de agradecimentos. Não é para puxar saco, nada, né? Tá aí, coloquem. Não precisam agradecer o professor, né? Por favor, né? Mas agradeçam a família, então agradeçam aos colegas, aí façam um agradecimento como vocês fossem fazer normalmente para o TCC. Depois aqui tem uma citação da Bíblia, Mateus 5:9, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aqui então vai o resumo do trabalho. Para vocês escreverem o relatório do projeto que vocês vão desenvolver, vocês vão ter que seguir essas normas da ABNT aqui, ó. Essas normas da ABNT é um livro que está colocado nesse mesmo local do portal, ó. Se vocês pegarem modelos de arquivo e olharem aqui no portal do Google, existe aqui o arquivo que é, ó, normas da ABNT para orientação da produção científica da UNOESC. É exatamente o que nós seguimos para escrever qualquer trabalho acadêmico no curso de engenharia mecânica, tá? Então, tem todas as orientações com exemplos de como vocês devem escrever trabalhos acadêmicos. O meu trabalho é um projeto, esse trabalho é um projeto e é um trabalho acadêmico de engenharia mecânica. Então, tem que seguir essas diretrizes aqui que foram preparadas para vocês. O livro está em PDF, mas, enfim, tá aí, então, esse material vocês usam como referência para desenvolvimento, então, do trabalho de vocês. Tá? Então, aqui tem algumas diretrizes para isso, então. Vai ter o resumo, vai ter depois, no final,
vocês elaboram lista de desenhos, vocês elaboram lista de diagramas, elaboram lista de esquemas que vai ter no trabalho, fotografias, gráficos e assim por diante. Tá? Você lista de mapas, se tiver, ou coisas parecidas, tabelas e quadros, abreviaturas e siglas que vocês vão usar no trabalho de vocês. Eu só coloquei alguns exemplos aqui, tá? Se as siglas são de palavras em inglês, vocês coloquem a palavra em inglês e coloquem em itálico, tá? Coloquem elas escritas em itálico. Se for palavras em português, só coloquem a abreviatura em português. Isso está dentro de uma tabela. Se vocês olharem, isso aqui é uma tabela sem linha. Então, usem essa tabela e reescrevam aquilo que vocês vão usar no trabalho de vocês. Aqui vem, então, lista de símbolos. Num projeto, por exemplo, todos os símbolos que são usados no projeto, força F, sigma X, tal Y, vocês descrevem aqui qual é a lista dos símbolos que vocês usaram no projeto e também vão fazer na mesma coisa para o de vocês. Então, vocês vão decidir tudo aqui, os símbolos que vocês usaram no trabalho de vocês. Geralmente, deixem para o final fazer isso aqui. Vai ter o sumário, então, do projeto de vocês. Depois disso, vocês atualizem conforme usarem os títulos que vocês derem para o trabalho de vocês. E depois vem os apêndices do trabalho, tá? Vai vir nessa sequência a conclusão do trabalho, o item 5, conclusão, ou considerações finais do trabalho. Vem as referências bibliográficas que vocês pesquisaram para desenvolver o trabalho. Vem o apêndice A, memorial de cálculo, apêndice B, manual de fabricação e montagem, apêndice C, manual de operação e apêndice D, desenhos técnicos do equipamento. E depois vem anexos. Qual é a diferença do apêndice e do anexo? Anexo é tudo aquilo que é outros autores que vocês anexaram ao trabalho. Então, se você tem uma tabela grande, uma figura, uma tabela, um procedimento grande de um outro autor que vocês estão usando, ou uma tabela de um material, resistência dos materiais, de diversos materiais, tudo isso vai nos anexos, tudo que é de outros autores. O anexo, então, é tudo aquilo que vocês vão usar de outros autores. E o apêndice é tudo aquilo que vocês criaram, que é muito grande para ir no texto do trabalho. Então, vocês fizeram um desenho no CAD, vocês não vão colocar esse desenho no CAD no interior do trabalho, vocês vão colocar no apêndice, que vai ser desenho técnico do equipamento. Então, tudo que vocês criaram, que não dá para colocar numa figura, que demanda muito mais coisa que uma figura, vai sempre nos apêndices, tá? Então, essa é a diferença do apêndice e do anexo. No decorrer do trabalho, eu vou falando para vocês, enfatizando o que é um e o que é outro. Então, vai ter tudo isso no trabalho de vocês, tá? Vocês vão começar com uma introdução. O capítulo 1 envolve a contextualização do problema que vocês vão estar tentando resolver. O problema que vocês estão resolvendo é o problema associado ao Covid-19, aos pacientes que precisam de respiradores mecânicos, ou então aos profissionais da saúde que precisam do respirador mecânico e também precisam do sistema de purificação do ar. Então, vocês vão escrever aqui, fazer uma contextualização. Tudo que eu estou falando, vocês podem se basear nos trabalhos que já foram desenvolvidos e estão como exemplo lá no portal do Google para vocês seguirem, tá? Só que o tema de vocês é respirador mecânico, ventilador mecânico ou purificador de ar, tá? Então, essa contextualização poderia ser uma síntese daquele documento que eu passei para vocês hoje, tá? Aquele documento que eu passei para vocês hoje, que fala sobre o Covid-19, que fala sobre os pacientes que precisam de respirador mecânico ou dos profissionais de saúde que precisam de purificador de ar. Aquele texto que está ali, vocês podem reescrever ele e colocar aqui na contextualização de vocês. Eu já fiz para isso. Só que vocês têm que ver da onde foi retirado esse texto. Qual é o problema de pesquisa de vocês, né? O problema de pesquisa de vocês é que não existem equipamentos de baixo custo que podem ser introduzidos no mercado, tá? Então, a ideia de vocês é projetar um equipamento que seja de baixo custo e possa ser utilizado pelos profissionais da saúde, tá? Esse é o problema de pesquisa, tá?
Hipóteses ou questões pressuposta pesquisa, tá? Ou questões de pesquisa. No nosso caso, o que vocês vão ter vão ser questões de pesquisa, tá? Vocês vão colocar aqui um item com algumas perguntas que, se resolvidas, vão conduzir ao desenvolvimento do trabalho de vocês, que é o projeto do sistema mecânico. Quando vocês começarem a escrever isso, vão surgindo dúvidas. E aí essas dúvidas vocês vão tirando comigo, tá? Esse é o objetivo. Objetivo do trabalho. O objetivo geral do trabalho é desenvolver o projeto de um equipamento biomédico para respirador mecânico. Então, vocês vão dar o título do trabalho aqui no objetivo geral e os objetivos específicos. Os objetivos específicos vão ser identificar as principais obras literárias sobre o assunto equipamentos biomédicos, identificar e compreender os aspectos teóricos da modelagem e controle de aeronaves, o de vocês é outro projeto, sintetizar o estudo, identificar, analisar. Tá? Esse, então, são os objetivos específicos. Sempre olhem nos exemplos dos trabalhos já desenvolvidos para fazerem isso. Tá? Justificativa. Desenvolver um equipamento de baixo custo para respiradores mecânicos. Então, a justificativa é o porquê do trabalho. A estrutura do trabalho geralmente é um texto como esse aqui, ó. O capítulo 1 tem a introdução, o 2 a fundamentação teórica, o 3 metodologia, 4 é o projeto, 5 conclusões e 6, né, referências bibliográficas, se for o caso. Então, vocês vão... Aí vem o capítulo revisão bibliográfica, tá? Que eu sugiro vocês começarem. O tema de vocês, da revisão bibliográfica de vocês, é respirador mecânica para COVID-19 e purificador de ar para COVID-19. Então, essa revisão bibliográfica, nos trabalhos de conclusão de curso, elas são o primeiro momento que vocês se deparam, então, com o conhecimento do assunto que vai ser projetado. Então, essa revisão bibliográfica é nada mais aquilo que vocês vão escrever para conhecerem o assunto que vocês vão projetar em seguida, que são os equipamentos do projeto. Então, aqui, vocês vão pesquisar a bibliografia, vão consultar se existem livros que falam sobre o assunto e vão traduzir aquelas informações dos autores num texto, né? Aqui um texto que pode ter mais ou menos esse aspecto. Vocês podem começar com o que é o COVID-19, o que é esse vírus, como é que o contágio da doença, né? Como é que ela faz, o que tipo de equipamentos são usados para poder utilizar com o paciente, pelo pessoal da saúde. Vocês podem fazer um texto de várias páginas descrevendo tudo isso, mas baseado sempre na literatura técnica, tá? Citando os autores que vocês estão usando no projeto nessa revisão bibliográfica. Em si, a revisão bibliográfica é o planejamento do produto e é aquele item 1 do projeto informacional. É o começo do aprendizado de vocês sobre o assunto que vocês vão projetar. Então, o tema que vocês vão abordar nesta revisão bibliográfica deve abordar o tema COVID-19, né? E ir refinando até os equipamentos biomédicos que são utilizados para o controle desta doença. Então, talvez vai ter aqui umas 10 páginas, talvez tenha 20, depende do referências que vocês encontrarem na internet, nos livros, né? Vai dar o tamanho desse negócio aqui. E isso já é, então, a primeira etapa que vocês estão desenvolvendo do projeto informacional. A revisão bibliográfica é uma partezinha do projeto informacional. Conhecer o produto que vocês vão projetar. Então, vão iniciar esse trabalho também por aqui, né? E assim por diante. Então, tem os vários capítulos da revisão bibliográfica, as figuras que vocês vão elaborar, como é que vocês vão fazer a fonte das figuras, tá? Então, dei uma lida nesse arquivo, ó, as fórmulas, como é que vocês vão usar, tudo tem mais ou menos um procedimento padrão para vocês usarem na elaboração deste trabalho. Estão vendo aqui, ó, onde F, aqui,
vamos usar o igual, né? Ó, F igual a resultante das forças exteriores, vamos colocar um tracinho, né? F, resultante das forças exteriores, tá? Mas sempre neste formato para qualquer coisa. Olha a qualidade das figuras e assim por diante que foram utilizadas, tá? Diagrama, fonte, fotografia. Eu coloquei um exemplo de cada legenda para vocês terem e seguirem esses exemplos na hora de fazerem o projeto de vocês. Depois vem a metodologia. Por enquanto, ainda não quero que vocês façam esse capítulo 3, nem comecem ele, porque eu primeiro preciso apresentar a metodologia para vocês fazerem, tá? Mas a metodologia, então, vai ser alguma coisa como esse arquivo aqui, que eu vou passar para vocês no decorrer do curso. Vamos pular a metodologia, o capítulo 3, então, estou pulando ele, tá? E vamos para o capítulo 4, que é o projeto propriamente dito. Então, nesse capítulo 4, resultados e discussões, aqui o nome do trabalho que vocês vão fazer. Qual que vai ser o nome? Vai ser o seguinte, ó. Projeto de um ventilador mecânico, meu acento está trocado, mecânico, para uso, se for específico, né, para uso no tratamento, né, do Covid-19. Tá? Por exemplo, então aqui vai vir o título do que vocês vão fazer, que é o projeto de um ventilador mecânico. E aí, então, a partir do capítulo 4, vocês vão descrever o projeto de um ventilador mecânico. Então, todo o trabalho tem alguma referência para vocês lerem e fazerem, tá? Vai começar com o planejamento do produto, que é a primeira etapa que eu passei hoje para vocês do projeto informacional, que é a definição do problema de projeto, tá? Problema de projeto. Então, esse projeto do produto aqui é a definição problema de projeto. E aí, então, aqui, vocês vão seguir essas recomendações, está escrito? Por exemplo, pessoal, no trabalho de vocês, neste trabalho que vocês vão fazer na nossa disciplina, esses textos que estão aqui, ó, vocês mantenham esses textos, só que adaptem o texto que vocês vão utilizar aqui para o projeto que vocês vão desenvolver. Por exemplo, aqui, ó, nos itens a seguir, serão abordados cada uma das atividades acima para o projeto da fixação de estribos em virgalhões de aço. Então, ó, isso aqui, vocês apaguem equipamento para fixação de estribos em virgalhões de aço. Vocês apaguem isso aqui e coloquem para o desenvolvimento do projeto do ventilador mecânico para uso de tratamento médico. Vocês têm que ler esse arquivo e adaptar o que está escrito a ele. Não gostaria que vocês mudassem esse texto aqui, ó. Esse texto, na nossa aula de agora, vocês não mudem. Deixem como está esse texto aqui, ó. Mudem só o que está em vermelho. Tá? O que está em vermelho vocês apaguem ou modifiquem. E vão fazer aquela análise de mercado e viabilidade, vão adicionar um texto, tá? Vão analisar as tecnologias e concorrentes e adicionar um texto, quem é o consumidor e estimativa do valor do produto, vão começar a desenvolver esses itens aqui, ó, tá? Que é o planejamento do produto. Então, esses 7 títulos que estão aqui, ó, eu gostaria que vocês... E adicionando um texto aqui. Novamente, peguem os exemplos dos projetos que já foram desenvolvidos, que estão lá no Google Sala de Aula, e usem ele como exemplo, tá? Usem aquilo que vocês vão pesquisar na internet, os projetos que já foram desenvolvidos lá, e traduzem aquelas informações, aqueles conhecimentos de lá, para o arquivo de vocês aqui, tá? Ok? Depois vai vir o resto, vem o planejamento do projeto, vem as partes envolvidas, e vem o projeto informacional em si, vem o projeto conceitual, e assim por diante. Ó, todo ele vem com uma série de tabelas e ferramentas que a gente vai continuar desenvolvendo na semana que vem, tá? Tudo isso a gente vai começar a desenvolver na semana que vem. Então, abram esse arquivo, pessoal. Não apaguem as coisas que estão nele, usem só uma cor diferente, tá? À medida que vocês vão concluindo cada título desses aqui, ó, vocês adicionem um texto e aí apaguem, ó, adicionar texto, apaguem, tá? Vocês vão colocar um texto aqui explicando o assunto e depois concluam ele, apaguem o vermelho. Tudo que vocês deixarem em preto no trabalho
é informação finalizada. E o que está em vermelho são informações que têm que ser trabalhadas por vocês. Por isso, não apaguem o que está nele. Só usem o arquivo e reescrevam os títulos que estão aí. Tá? Não abram um arquivo novo, né? Não abram um arquivo do Excel, do Word novo. Usem esse arquivo aqui. Ele está configurado para vocês trabalharem com este projeto de produto. Tá?